futuros para concursos. Talvez, né? Vamos ver aqui os trecos interessantes sobre a base para os pensamentos da vida, né? E esse aqui é o treco de atualidades. Isso aqui é um caderno de atualidades que tinham feito para qual prova? Na verdade não tem a prova específica aqui, mas eu tinha feito um teste das coisas, quer dizer, eu vi um teste aqui e desse livro inteiro aqui, quer dizer, quando esse livro aqui era relevante, 3 dos assuntos que estavam aqui caíram na atualidade do TJ. Interessante, não é? Isso aqui é velho, tá? Isso aqui é de 2014, eu acho. É de 2014. E é velho, mas é um pouco relevante para pensar. Relações internacionais, geopolítica e globalização. Relações internacionais, geopolítica, globalização e geografia geral, globalização. A partir da final da Segunda Guerra Mundial, o desenvolvimento capitalista acelerou progressivamente. O geógrafo Milton Santos chamou este processo de aceleração contemporânea. Outros identificam neste momento uma terceira revolução industrial com a espantosa expansão de setores de alta tecnologia, onde a ciência e a informação são fundamentais para a reprodução do capital. Especialmente a partir da década de 1990, os processos de globalização ficou cada vez mais em evidência. E a globalização constitui uma nova fase de expansão do capitalismo financeiro e monopolista do impacto geográfico mundial. É caracterizada a intensificação dos luxos de mercadorias, capital, dados e pessoas do espaço mundial graças à modernização dos transportes, telecomunicações, informática e exemplos que difusam a internet. Os agentes da globalização são as empresas transnacionais, os grandes bancos internacionais, os governos dos principais países desenvolvidos e emergentes instituições internacionais, FMI, Banco Mundial, OMC, OCDE, entre outros os blocos econômicos, União Europeia, NAFTA, APEC, Mercosul, entre outros. Esse financeiro internacional 2007-2014. A crise econômica dos Estados Unidos que atingiu o mundo. Já tem, ainda tem umas novas crises econômicas aqui, mas essa aqui é uma velha, tá? Aqui tem um livro chamado Capital de Império, chamado Thomas Piketty. Interessante. Eu vou ler até o final dessa coisa aqui do capitalismo e dessa crise mundial. Só até um pouquinho, né? Crise financeira internacional 2007-2014. A crise econômica dos Estados Unidos que atingiu o mundo como um todo teve início em 2007. A origem foi a inadimplência do setor imobiliário. Em 2001, o Federal Reserve Fed, Banco Central do ZEUA, reduziu a taxa de juros visando baratear os empréstimos. Em 2013, o setor imobiliário norte-americano passou a se aproveitar dessa situação de juros baixos e a procura por imóveis e empréstimos para financiá-los cresceu aceleradamente. Principalmente a partir de 2007, essa realidade começou a mudar e a alta na taxa de juros encareceu os empréstimos, afastou investidores e levou o número de inadimplentes, fez a oferta superar a procura, desvalorizou os imóveis, acarretando uma forte crise no setor imobiliário. Muitos bancos financeiros do país envolvidos com financiamentos na casa própria e com a venda de compra de títulos do setor amargaram prejuízos, obrigando o governo primeiro Bush e posteriormente Obama a investir em pacotes econômicos com ênfase na liberação de dinheiro para ser injetado no mercado. Esta ajuda financeira visa salvar bancos financeiros, empresas e também a geração de empregos. Grandes grupos financeiros pediram concordata o banco Lehman Brothers, até então um dos mais respeitados do país, foi à falência.
A Fannie Mae e Freddie Mac foram salvos pelo governo. A Merrill Lynch foi comprada pelo Bank of America e o Wachovia foi pelo Citigroup. Ou seja, teve um monte de banco que foi à falência. Em 2013 e 2014, o cenário econômico mundial continua preocupante, embora a Europa e os Estados Unidos estejam dando sinais de recuperação. Também observava-se uma desaceleração no crescimento dos BRICS, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que são os carinhas em desenvolvimento super grandes, né? Thomas Piketty. Leia esse livro aí, do Thomas Piketty, para terminar. Capitalismo no século XXI, 2014. Capital. Thomas Piketty. Oi. O francês Thomas Piketty sacudiu o universo da economia mundial com a recente publicação do livro Capital no século XXI. Na obra, o pesquisador avalia que a desigualdade de renda vem aumentando a ponto de retornar aos mesmos números do século XIX. Além disso, a sociedade estaria voltando ao capitalismo patrimonial, no qual as grandes economias não são de indivíduos talentosos, que construíram seu império por meio de mérito, mas sim de dinastias familiares. Um economista afirma que, por a riqueza hereditária ser tão vasta, é quase invisível. As pessoas não têm consciência de sua existência. De acordo com o autor, o capitalismo não pode ser apresentado como solução para a desigualdade porque a distribuição de renda não acompanha o ritmo de acúmulo das riquezas. E assim, mesmo que fosse alcançado o capitalismo perfeito, ainda haveria ricos e pobres, e o livro se tornou um best-seller e foi defendido por nomes como o Rio Paul Krugman. Capitalismo perfeito ainda haveria ricos e pobres, né? É um bom livro porque levanta a questão da desigualdade da riqueza, que é um dos aspectos importantes, principalmente após a crise de 2008. Thomas Piketty fez um excelente levantamento estatístico e tem o grande mérito de ter colocado em pauta esse tema de desigualdade. Aponta Antônio Carlos dos Santos, economista da PUC-SP. Após a Primeira Guerra Mundial, foram realizadas políticas econômicas favoráveis à redução da desigualdade. Piketty argumenta que esse período de redução não alterou o longo processo de aumento de desigualdade. No capitalismo, isso teria uma tendência, ou seja, se o mercado agisse livremente, haveria o crescimento da desigualdade. Ele afirma que o único meio de reverter esse cenário é por meio de ações do campo de política. Explica. O jornal Financial Times publicou uma análise apontando uma série de supostos erros do estudo do Piketty e colocando em dúvida a relevância da obra. O autor do texto criticou Piketty, dizendo que os dados utilizados nas projeções para a época que não havia dados não forem justificados e o que o mesmo método não foi utilizado para todos os países. Piketty respondeu esclarecendo que a disponibilidade de dados sobre a riqueza não é a mesma que sobre a renda e que para homogeneizar as diversas fontes de informação, os ajustes foram necessários. O economista da PUC-SP reitera a dificuldade de encontrar dados sobre as riquezas e acredita na veracidade do trabalho de Piketty. Dados sobre a renda não são de fácil acesso, enquanto os de riqueza são de escassos e devem passar por tratamentos estatísticos. É bom lembrar que o livro é um entre vários estudos de Piketty, que faz parte de um grupo de economistas que realizam importantes trabalhos e muito pouco provável que os resultados obtidos por Piketty venham a ser revertidos por novas estatísticas. Cláudio Dedeca, economista da Unicamp, assegura que é um exagero dizer que a obra traz novidades, mas reconhece a importância da mesma. O tema da desigualdade já foi explorado, há uma literatura ampla sobre essa tendência. Então, é um certo exagero dizer que a obra traz conclusões inéditas. As conclusões de Piketty são amplamente amparadas, já exploradas na literatura internacional e brasileira também. E aponta. Por outro lado, o livro tem o mérito de construir um fórum público importante e amplo em torno do tema. O autor fez um trabalho muito esforçado e meritório, dando visibilidade a um problema real da sociedade capitalista, pondera. Foi bom para mostrar que o capitalismo não funciona bem como promete, já que agrava as desigualdades. Na primeira metade do século XX, a Inglaterra já havia taxado as heranças para impedir essa tendência.
assim como outros países europeus. Nos anos 80, houve um enfraquecimento da regulamentação do Estado sobre a economia, foram abertas brechas para que houvesse um aumento na desigualdade, para que a taxação sobre as heranças fossem reduzidas. No Brasil, há um projeto de lei formulado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, dormindo há décadas no Congresso, que objetiva taxar as heranças para diminuir os efeitos da desigualdade, continuou o economista. Será que essa coisa já mudou desde esses 6 anos atrás? Fizeram alguma coisa? TEDECA garante que o problema existe no Brasil, mas que não é restrito ao país. No Brasil, é um problema assim como é no mundo inteiro. A tendência de financiarização da riqueza permitiu a transformação do modo como a mesma se organiza. Até a década de 80, boa parte da riqueza era da responsabilidade das famílias. Hoje, muitas vezes, uma pessoa jurídica detém o dinheiro, tornando mais difícil para o Estado achar, já que existe o argumento de que isso poderia cobrir investimentos. Não é fácil enfrentar essa questão, finaliza. Interessante. Próxima globalização vai ser de um cara chamado Edwin Snowden, que é um cara que vazou dados. Eu vou ler o primeiro parágrafo. O ex-técnico da CIA Edward Snowden, de 29 anos, é acusado de espionagem por vazar informações sigilosas da segurança dos Estados Unidos e revelar em detalhes alguns dos programas de vigilância que o país usa para espionar a população americana, utilizando servidores de empresas como a Google, Apple e Facebook em vários países da Europa e da América Latina, entre eles o Brasil, inclusive fazendo o monitoramento de conversas da presidente Dilma Rousseff com seus principais assessores. Também foi espionado a Petrobras. A espionagem também atingiu a Alemanha, Angela Merkel e França, México e outros países. Ou seja, um cara falou que a América espionava um monte de gente. Daí, onde está Edward Snowden? Sei lá. Por que ele vazou os dados? Não sei. Quem é Edward Snowden? Também não sei. Do que Snowden é acusado? Bom, deve ser essa traição. Olha. Qual é o papel da imprensa internacional? Fiz duas perguntas dessa coisa do Snowden. Como o Brasil e a Dilma foram espionados? A União Europeia também foi monitorada? Qual é o debate? Qual é a reação do governo brasileiro com essa espionagem? Quem é o brasileiro detido por lei antiterrorismo? E qual é o debate nos Estados Unidos? E a última pergunta, qual foi a polêmica envolvendo Evo Morales? Eu não sei o que é isso, só para entender. Em meio às especulações sobre o destino de Snowden, o avião do presidente da Bolívia, Evo Morales, foi impedido no dia 12 de julho por Itália, Portugal, Espanha e França de aterrissar ou sobrevoar sobre territórios devido à suspeita de que o técnico estivesse a bordo. Ou seja, eles estavam procurando esse cara aí. Local.